Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Espanha, nona etapa da Fórmula 1 em 2025, com a quinta vitória de Oscar Piastri na temporada. Completaram o pódio Lando Norris e Charles Leclerc diante de 300 mil pessoas no circuito de Barcelona. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 ou o equivalente na sua moeda local, você assina o Fidelidade Alternativa e, além de ajudar o nosso trabalho a continuar, você tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Leitura e resposta prioritária de comentários, emojis para usar em qualquer uma das lives aqui da Alternativa, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o nosso trabalho e, claro, quem assina o Fidelidade Alternativa assiste primeiro Velocidade Alternativa. Ele chega sempre primeiro para os membros, então não perde mais tempo. Abra já a sua asa DRS, chegue na frente de todo mundo e saiba em primeira mão as notícias da Velocidade. Venha fazer parte dessa família. Clica já no Seja Membro. Agora sim, meus amigos, vamos falar deste final de semana. Como eu disse, marcou a quinta vitória de Oscar Piastri na Fórmula 1 na temporada. O monstrinho australiano está impossível. E eu começo as notícias da semana falando justamente sobre o Autódromo de Barcelona, que está numa disputa com Madrid. O regionalismo toma conta nesse momento, porque Barcelona, lá em 2021, assinou um acordo de renovação, que iria até 2025, com possibilidade para 2026. Porém, a capital espanhola anunciou um acordo para a construção de um circuito de rua na capital, Madrid. Então, o que acontece? Madrid vai iniciar o seu contrato já com o nome Grande Prêmio da Espanha a partir de 2026, com contrato até 2035. Esse circuito ainda está em fase de construção. 2 meses atrás foi anunciado o layout desse circuito, 22 curvas. A promessa é que tem ali uma inclinação parecida com a de Zandvoort, curvas únicas e tudo mais. Mas e onde que fica Barcelona nessa história? É possível que o último ano de contrato de Barcelona não seja cumprido, mas Madrid também está enfrentando algumas dificuldades financeiras para tocar esse projeto. Nesse momento, a gente não tem informação nenhuma sobre o Grande Prêmio da Espanha em 2026. Ele está confirmado para Madrid, mas ainda não há uma definição, assim, não dá para cravar. O calendário da temporada que vem ainda não saiu, né? Não dá para cravar que Madrid estará no calendário, porque o circuito não está pronto, não foi homologado pela FIA. E Barcelona também tem os seus problemas. Se, na remota hipótese dos dois circuitos conviverem por um ano, Barcelona, obviamente, terá que trocar de nome. Pode ser Grande Prêmio da Catalunha ou Grande Prêmio da Europa, por exemplo, que é um nome coringa que se utiliza geralmente quando temos duas provas no mesmo país europeu. Agora, Barcelona também enfrenta problemas quanto ao seu asfalto, extremamente envelhecido, por isso mesmo, já há alguns anos, é utilizada a gama mais dura disponível pela Pirelli, porque um asfalto velho consome mais pneu. Então, Barcelona faria esse investimento para ficar só mais uma temporada? Há muitas interrogações sobre o futuro dessa prova. É um circuito tradicionalíssimo que está na Fórmula 1 há mais de 30 anos, teve algumas pequenas reformas ao longo desses 30 anos e já sediou a pré-temporada, está ali no sul da Europa, um lugar onde não faz muito frio, até mesmo no inverno. Então é uma pista que pode não deixar o calendário da Fórmula 1 definitivamente, mas para ter corrida de Fórmula 1 lá, provavelmente essa de 2025 pode ter sido a última num bom circuito, difícil de ultrapassar, mas um circuito que testa muito a habilidade dos pilotos. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer entre Barcelona e Madrid, quem é que vai ganhar esse jogo de empurra-empurra entre capital e principal cidade do país. Também gostaria de falar nesse final de semana, trazer excelentes notícias aqui. Rafael Câmara segue liderando na Fórmula 3, seu primeiro ano na categoria, não tomando conhecimento dos adversários.
venceu a Feature Race lá em Barcelona e foi a 105 pontos contra 79 do Tsolov, que é o segundo colocado no campeonato. Mais uma vez, o Rafa fez a pole da corrida principal e conseguiu somar pontos preciosos também na Sprint Race. Venceu a corrida principal e agora então lidera com essa margem bem folgada, caminhando a passos largos o brasileiro que tem apoio da Academia da Ferrari. Quem sabe um talento para a Fórmula 2 já no ano que vem, quem sabe com a taça. E eu gostaria de lembrar que nesse final de semana, né, Barcelona é um circuito tradicionalíssimo, recebe Fórmula 2 e Fórmula 3, e tivemos Vitor Martins, piloto da Williams, né, nesse final de semana. Ele treinou, fez o treino livre 1 no carro do Albon, né, o Vitor Martins, piloto da Fórmula 2, teve a companhia do Ryu Hirakawa, reserva da Haas, que pilotou no carro do Ocon no treino livre 1. Já falo mais sobre isso, né? Até porque os dois participaram dessa primeira sessão e é exatamente o assunto que a gente traz agora. No primeiro treino livre, a gente teve dois reservas atuando, inclusive o Hirakawa acabou causando uma bandeira amarela, deu uma escapadinha mais longa com o carro do Ocon, né? O carro que seria o de número 31 do Ocon, na mão do japonês Ryu Hirakawa. Essa primeira sessão teve muito calor, né, muita reclamação exatamente do asfalto, né, da necessidade de se usar vários compostos para achar o melhor acerto. Muito calor durante todo o final de semana no sul da Espanha. E na primeira sessão, Lando Norris foi o mais rápido, com Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. O Norris marcou 1:13.718. Na segunda sessão, ainda na sexta-feira, tivemos as tradicionais simulações de corrida, né? Lembrando que foi a gama mais dura, C1, C2 e C3. Em dado momento da sexta-feira, a gente bateu 51 graus na pista, um calor extremo. Algumas equipes até preferem, né, temperaturas mais altas, né, pela facilidade de acertar a temperatura dos pneus, mas outras não. Outras, caso da Mercedes, por exemplo, gostam de pistas um pouco mais geladas, porque é ali que o acerto do carro se adapta melhor. Nessa segunda sessão, nós tivemos o Oscar Piastri liderando, com George Russell em segundo e Max Verstappen em terceiro. 1:12.760, o tempo marcado pelo australiano, líder do campeonato de pilotos. Na terceira sessão de treinos livres, aí já passando para o sábado, as equipes se pouparam bastante, exatamente por conta dos pneus. Analisando os dados da sexta-feira, ficou ali muito provável, muito aparente que a corrida seria para duas paradas, então todo mundo teve que economizar os seus jogos de pneus. Nos primeiros minutos da terceira sessão, poucos foram os carros que se aventuraram. Sem grandes destaques nessa sessão, mas nós tivemos aí o Piastri liderando mais uma vez, com Lando Norris em segundo e Charles Leclerc completando os três primeiros. O australiano marcou dessa vez 1:12.387. Aí a gente passa para o treino classificatório e, meus amigos, teve choro, teve ranger de dentes, porque foi um treino com um Q1 bem movimentado e o Tsunoda foi eliminado na última colocação. Preciso ressaltar o grande equilíbrio de Barcelona. Tirando a McLaren, todas as outras equipes trouxeram atualizações para Barcelona, umas mais, outras menos. Barcelona, inclusive, é uma pista onde as equipes costumam trazer um grande pacote de atualizações, até por questão logística. E aí, em Barcelona, nós tivemos todos os 20 pilotos no Q1 andando no mesmo segundo, né? Menos de um segundo de diferença entre o primeiro e o último colocado. Isso é muito legal, considerando que a gente tem carros extremamente lentos no grid, né? A Sauber lucrou muito nesse final de semana, exatamente com o grande pacote de atualizações que trouxe. E, falando em Sauber, quem passou para o Q2 foi o Gabriel Bortoleto, porque nessa primeira sessão foram eliminados, além do Tsunoda, Carlos Sainz, um dos pilotos da casa, meus amigos. Hülkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto e Tsunoda, os 5 eliminados na primeira sessão. Colapinto que não se aveste não, porque
a batata dele está assando, a empanada do Colapinto está assando e pode acabar sendo mais um chutado da Alpine em breve, tá? Na segunda sessão, né, o Q2 teve as eliminações de Albon, Bortoleto, como se esperava, Liam Lawson, Stroll e Behrman. Meus amigos, o Bortoleto marcou a sua melhor posição de classificação de largada na temporada. Mais uma vez foi ao Q2, mais uma vez superou o seu companheiro de equipe, que ficou lá no Q1, e 12º lugar. O menino tem talento, apesar de dirigir uma banheira com rodas, apesar de dirigir um trator, como o pessoal brinca nas redes sociais, o Bortoleto está andando bem demais. Aí a gente passa para a hora da verdade, né, onde 10 carros se confrontaram no Q3 e não deu chance para os adversários da McLaren. Aí meteu mais de 2 décimos nos demais. Piastri marcou o tempo mais rápido com Lando Norris ao seu lado. Segunda fila formada por Max Verstappen e George Russell, que marcaram rigorosamente o mesmo tempo. Você sabe a regra, quem marca primeiro tem a prerrogativa de ficar na frente. Então Verstappen marcou alguns segundos antes do Russell e ficou em terceiro lugar. Terceira fila com Lewis Hamilton e Antonelli. Quarta fila com Charles Leclerc e Pierre Gasly. E a quinta fila com um excelente resultado de Isaac Hadjar e outro piloto da casa, Fernando Alonso, embaixador do circuito da Catalunha. Aí, meus amigos, poucas horas depois da classificação, veio a notícia de que o Lance Stroll não correria em Barcelona. Você deve se lembrar, no começo da temporada de 2023, o Stroll, durante as férias, estava pedalando, voou, né, e acabou machucando, fraturando mão e pulso. Ocorre que naquela situação, faltavam poucas semanas para a pré-temporada começar, o Stroll fez uma operação de emergência, fez tratamento absolutamente intensivo e até de maneira irresponsável, eu lembro que eu comentei isso aqui em lives da Alternativa Esporte, de maneira irresponsável, 12 dias depois da fratura, ele já estava pilotando um carro de Fórmula 1, coisa que não aconteceria se ele não fosse filho do principal acionista da Aston Martin. Então, isso aconteceu em 2023. Porém, em comunicado, a Aston Martin informou que o Stroll, nas últimas 6 semanas, um mês e meio, ele vem atuando com muitas dores no local dessa cirurgia, que vem sentindo dores em reflexo da fratura que ele sofreu lá no começo de 2023 e que só vem incomodando mais e mais. Vamos lembrar aqui que esse foi o terceiro final de semana seguido de corrida, né, uma rodada tripla, e o Lance Stroll avisou que, olha, não tenho condições de correr nesse final de semana, por recomendação médica, não vou correr em Barcelona. Aí é o problema, né? Porque acabou que o grid ficou com 19 carros. Você vai se perguntar, poxa, mas e o Felipe Drugovich, que é reserva da Aston Martin? Não poderia pegar o carro? Não, porque o Stroll começou o final de semana e fez o classificatório. O regulamento é muito claro. Você até pode trocar o piloto por questão médica, né? Ou questão tática, digamos assim. Né? Você pode trocar o piloto até a sessão de qualificação. No final de semana com sprint, você pode trocar até o classificatório da sprint para que ele corra a sprint. E no final de semana de corrida normal, tradicional como foi esse, pode trocar até o qualifying. Como o Drugovich não fez o classificatório, e aí, opinião minha, você é completamente livre para discordar. No ato egoísta, o Lance Stroll foi lá, fez a classificação sabendo que estava com dores, e eu estou tomando como verdade o comunicado da Aston Martin, né, que diz que há 6 semanas ele sente dores. Acontece que a Aston Martin teve que largar com apenas o carro do Alonso. O Stroll classificou ali na 14ª colocação, mas optou por não largar. Aliás, o menino mimado, segundo informações da imprensa europeia, saiu xingando todo mundo no box quando foi desclassificado e nem sequer fez a pesagem obrigatória a qual ele foi selecionado. Pode até pintar uma sanção para o canadense, mas eu já falo mais sobre ele no Sobe e Desce, tá? Então, fomos para o grid com 19 carros, passando para o domingo. Como já era esperado, a gente tem os 19 carros, né? Já era esperado 2 paradas e só o Tsunoda, que largou em último, inclusive a Red Bull mexeu no carro dele, largou do pit lane, só o Tsunoda largou de pneu médio, pneu C3. O restante,
aliás, C2, perdão, C2. Todos os outros 18 carros optaram por largar com pneu macio, aí sim o C3. Na largada, a gente teve o único destaque, foi o Verstappen passando o Lando Norris, que é surpresa, né? Coisa que não acontece nunca. Lando Norris não largou bem, foi jantado pelo Verstappen já na primeira curva e o Oscar Piastri largou até muito bem, conseguiu se distanciar. O Norris ainda sofreu ali a ameaça do George Russell na primeira volta, né? O Russell, aliás, perdeu posições no embolo ali dos 4 primeiros. E destaque na primeira volta foi para o Hülkenberg, que conseguiu 4 posições na largada, mas não foi do jeito correto. Ele acabou se tocando com o Albon, depois se envolveu ali no entreveiro com outros carros, passou pelo lado de fora da pista, a direção de prova acabou não punindo o Hülkenberg naquele momento, mas acabou que ele prejudicou a corrida do Albon, né? O tailandês, inclusive, viria a ser o primeiro a parar nos boxes já na volta de número 7 para trocar o seu bico, né, e colocou outro pneu macio. Lembrando que o Albon é um dos melhores conservadores de pneus do grid, então ele tinha condições de fazer um stint mais longo exatamente porque sabe conservar os pneus. Na volta de número 13, o Norris finalmente consegue ultrapassar o Max Verstappen pela segunda colocação. Todo mundo falava, né? Olha, vai chegar em Barcelona, tem a nova diretiva da FIA, vamos descobrir se a asa da McLaren está ilegal. Em Barcelona, a Red Bull vai conseguir chegar em cima da McLaren. Nada disso. Não foi capaz de competir, nem mesmo Max Verstappen foi capaz de competir com a McLaren. Ele deixou claro, inclusive, nos rádios a corrida inteira, que a corrida dele era pelo segundo, quem sabe terceiro lugar, não tinha como brigar pela vitória. E na volta 13, o Lando Norris consegue fazer a ultrapassagem em cima do Max Verstappen. E, aliás, na volta seguinte, a 14, o Verstappen vai para o box para colocar outro jogo de pneus macios. O nosso brasileiro Gabriel Bortoleto para na volta de número 21 em uma parada horrorosa da Sauber, que mais uma vez prejudicou com a sua incompetência a corrida do brasileiro. Bortoleto vinha muito bem, beliscando a zona de pontuação, mas a parada ruim da Sauber acabou prejudicando o trabalho do brasileiro. O Norris, inclusive, passa para a terceira colocação, ele para ali, para na volta seguinte, a 22, para colocar o C3, né, para colocar um novo jogo de pneus macios. Na 23 é a vez do Piastri parar exatamente para não correr riscos ali com a estratégia do Max Verstappen, que aos poucos foi se mostrando como uma estratégia de 3 paradas. A Red Bull optou por fazer esse esquema, né, que era a única forma que ele tinha de lutar pela segunda e quem sabe terceira colocações. O Albon viria a pagar 10 segundos na volta 28 por causa dos incidentes, né, que ele se envolveu ao longo da corrida. Foi acertado no bico de novo ali por volta da volta 26. Foi considerado culpado em um dos incidentes, tomou 10 segundos de punição. E aí a equipe falou, olha, vem, abandona, não dá pra gente, não tem mais bico para colocar no teu carro, vamos abandonar. Mas antes de abandonar, cumpriu a punição de 10 segundos e na volta seguinte, então, ele recolheu o seu carro de número 23. Na volta 30, o Verstappen faz a segunda parada e aí ele coloca pneu médio, né, na volta 30 e passa a caçar a segunda colocação. Sem compromisso nenhum de economizar pneu, já que ele tinha uma estratégia de 3 paradas, aumentou o ritmo para caçar o Lando Norris e a segunda colocação. A prova fica um pouquinho morninha aí, né, no meio da prova, só vai ter um grande destaque lá na volta 50, com mais uma parada do Oscar Piastri, e aí vem um lance que ajuda a dar um tempero no final da prova. Na volta 55, o motor Mercedes do Antonelli abriu o bico, ele saiu da pista, né, num lugar com uma área de escape muito grande, mas não dava para o carro ficar ali, ele não conseguiu levar para uma agulha, safety car. E aí, grande parte do grid vem para fazer sua última parada, né? Na volta 56 entra o safety car, com Piastri, Norris e Verstappen entre os que param, né? E a McLaren fez o chamado double stack muito bem, parou os 2 carros na mesma volta, com o Norris voltando à frente do Verstappen, um excelente trabalho da equipe inglesa. E só na volta 61, de um total de 66, é que é dada a bandeira verde, com 5 voltas
de dedo no Roscoff e gritaria. O final da corrida poderia ter sido até um pouquinho mais emocionante, né, com mais voltas de disputa, mas demorou um pouquinho. Tinha a questão dos carros que tomaram uma volta para descontar, né, o chamado Lucky Dog. Então demorou um pouco o reinício, até o Hamilton reclamou no rádio. Na parte final, né, uma coisa que eu não contei para vocês, nessa parada que o Verstappen fez, a terceira dele, a Red Bull colocou pneu duro, porque era o que tinha, era o que sobrou. A alocação de pneus não foi muito bem distribuída e o Verstappen não tinha armas para competir no final da prova, então ele teve que ir de pneu duro. Na relargada ele não se deu bem, o Verstappen é um excelente relargador, mas dessa vez errou, patinou, o Leclerc passa, ele tranca ali o Verstappen, os dois quase se tocam, né, na hora da relargada. O Verstappen, como ele é peculiar, quando ele sabe que ele não tem o melhor carro, que ele não está conseguindo competir com quem está na frente dele, começou a chorar no rádio. Ele, inclusive, se envolve também num incidente com o George Russell, vai para fora da pista, devolve a posição a pedido da equipe, muito contrariado, mas aí na hora de devolver a posição, Verstappen foi o dique vigarista que a gente conhece. Eu brinquei até nas redes sociais com uma tentativa de homicídio. Ele devolve a posição para o George Russell, jogando o carro e tocando o Russell. Por muito pouco não tirou o inglês da prova. É um lance que foi rapidamente punido pelos comissários com 10 segundos no tempo final. Ou seja, o Verstappen viu que não ia conseguir o pódio, talvez ficaria ali em quarto ou quinto lugar, jogou o carro para cima do Russell, tomou uma punição e com isso só chegou em 10º lugar. Mais uma corrida lamentável, um final de corrida lamentável do Verstappen, que não combina com alguém que tem 4 títulos do mundo, uma irresponsabilidade que poderia ter custado muito caro. Como eu disse, né, o Piastri venceu mais uma vez, 5ª vitória dele neste ano, com o Lando Norris e Leclerc completando o pódio. Aí na sequência, George Russell levou o carro a duras penas até o fim e chegou na 4ª colocação. E atenção, parem as máquinas, Nico Hülkenberg chegou em 5º lugar, não preciso dizer que é o melhor resultado da Sauber neste ano. Esqueceram a tartaruga em cima da árvore, ninguém sabe como Nico Hülkenberg foi parar na 5ª colocação, mas ele chegou lá graças a essa punição do Verstappen. Aliás, deu um passão humilhante no Hamilton ao longo da prova. Os dois de motor Ferrari, tá? Hamilton chegou na 6ª colocação, atrás dele pontuaram Hadjar, Gasly, Alonso e Verstappen. Alonso com a faca entre os dentes, brigou muito por esses pontinhos e o Bortoleto acabou chegando na 12ª colocação, tirando leite de pedra. Mesmo com a Sauber o prejudicando, dada a sua incompetência gigantesca, ele ainda conseguiu salvar um 12º lugar, valiosíssimo. Bom, meus amigos, eu já disse quem é que pontuou em Barcelona, então agora é hora de ver quem mandou bem e quem mandou mal. É hora do sobe e desce. Eu começo elogiando, obviamente, o Oscar Piastri pela sua performance no final de semana. Foi dominante nos treinos livres, foi dominante na classificação. Praticamente não se viu o Oscar Piastri na prova, não foi ameaçado em grande parte dos momentos. Só ali no comecinho, quando o Norris estava patinando um pouco, até ele conseguir ritmo e chegar no Verstappen, o Piastri foi um pouquinho ameaçado pelo Verstappen. Mas a partir dali da volta 13, 14, praticamente ninguém mais viu o Piastri. Corrida e estratégia perfeitas da McLaren. É chover no molhado. É o melhor piloto do grid no momento, lidera o campeonato, caminha a passos largos para o seu primeiro título antes do seu companheiro de equipe que tem muito mais experiência na Fórmula 1. Mas eu gostaria também de elogiar a excelente performance de Isack Hadjar, né? Quem vê o Hadjar lá da primeira etapa do campeonato, onde ele nem largou e foi humilhado pelo Helmut Marko, o homem está dando a resposta na pista e corre o risco, corre a ameaça de ser promovido. A Red Bull é o único lugar do mundo onde você corre a ameaça de ser promovido, porque se ele for sentar no carro número 2 da Red Bull, meu amigo, o talento certamente vai sumir. É um cemitério de carreiras o segundo carro da Red Bull, e o Hadjar está tão bem que eu tenho certeza que ele não está conseguindo dormir
exatamente pelo risco de ser promovido. Brincadeiras à parte, o francês vem muito bem com um carro que não é tão bom assim, vem sendo uma grata surpresa nesse começo de temporada. Gostaria, obviamente, também de elogiar o Nico Hülkenberg, que pilota um trator, o pior carro do grid de muito longe, mas as atualizações da Sauber renderam um quinto lugar heróico para o alemão, que chegou perto, tá, de romper aquela escrita. Ele é o piloto com uma carreira mais longeva que nunca foi ao pódio. Vocês já pensaram se Nico Hülkenberg, com esta Sauber, consegue um pódio? A festa que não seria na Alemanha, na Suíça, que a equipe ainda é suíça, né? Vocês têm condição de imaginar, né? Mas menção honrosa para o Bortoleto. Gostei muito do final de semana dele. Por muito pouco ele não marcou o seu primeiro pontinho na Fórmula 1. Bortoleto já conhecia essa pista, né? Um lugar onde a Fórmula 2 também corre. Então o nosso menino fez um excelente final de semana, apesar da sua equipe ganhar aí uma menção honrosa. Agora, quem mandou mal, meus amigos, não tem como começar por outro que não seja Lance Stroll. Mais um final de semana onde o menino mimado foi menino mimado. Se arrisca a tomar uma punição a sair nas próximas horas, né, quanto a não ter ido à pesagem obrigatória. Há reportagens, né, de que ele teria xingado os membros da equipe na sua eliminação. Tem essa questão dele não ter corrido por conta das suas dores, que, de novo, citando o comunicado da Aston Martin, teriam piorado há 6 semanas. E assim, vamos pensar com a cabeça? Próxima prova, né, é o Grande Prêmio do Canadá. Ele é canadense, né? Sua família é do Canadá. Obviamente ele quer se preservar, vai passar por uma nova cirurgia e vai de novo tentar o sacrifício para correr em casa e, quem sabe, almejar alguns pontos. O problema disso tudo é, se ele já sabia que havia uma rodada tripla, se já sabia que tinha muitas dores, era muito mais fácil o Lance Stroll ter abdicado já no começo, já na sexta-feira, dessa bendita prova para poder fazer a cirurgia, ganhar uma semana a mais de preparação e de recuperação justamente para o Grande Prêmio do Canadá. Não fez, porque é o menino mimado de sempre, que não tem talento como nunca mostrou ter talento e prejudica não só o Felipe Drugovich, como também a equipe cujo seu pai é o principal acionista. As ações do Stroll são tão temerárias que agora ele causa um enorme problema, porque na tentativa de salvar a pontuação no Grande Prêmio do Canadá, veja bem, os dois principais reservas da Aston Martin são o Felipe Drugovich e o Stoffel Vandoorne. O problema é, o final de semana do Grande Prêmio do Canadá, lá na América do Norte, bate exatamente com as 24 horas de Le Mans, na França, do outro lado do Oceano Atlântico, onde os dois estão programados para correr. O Felipe Drugovich, inclusive, já disse, olha, minha prioridade é a Fórmula 1, mas aquilo é uma interrogação, ninguém sabe quem é que vai correr no primeiro ou segundo, vai saber, carro da Aston Martin no Canadá. Isso é uma interrogação que a gente vai ficar por mais alguns dias. Obviamente, estamos desejando o melhor da recuperação para o Lance Stroll, mas que, além da cirurgia no pulso, na mão, que ele tenha aí um pouquinho de reabilitação na cabeça, porque esse menino já não deveria estar na Fórmula 1 e está prejudicando até mesmo os negócios do seu pai. Outro que não teve um final de semana dos melhores é Yuki Tsunoda. Mais uma vez a batata dele está assando, eu diria que está torrada, vive uma situação periclitante, porque não é admissível, mesmo se você pensar, o carro da Red Bull é construído em cima do desejo de pilotagem do Max Verstappen. Ok, podemos concordar quanto a isso, mas não é admissível que o Yuki Tsunoda largue em último lugar e passe, assim como o Sérgio Pérez passou o ano passado inteiro, aliás, os 2 últimos anos, correndo atrás de estratégias nada conservadoras para conseguir 1, 2, 3 pontinhos. Isso não é admissível. Eu sei, não é o melhor carro do grid, mas ainda assim, Tsunoda é mais um que está tendo a sua carreira enterrada por esse carro que eu vou repetir o que eu disse na semana passada. Precisa de uma benzedeira. E claro, um final de semana para esquecer do Verstappen, né? Mais uma vez ele foi o Dick vigarista da semana e prejudicou a sua equipe, né? Prejudicou-se a si próprio no campeonato e, com todo o respeito, além da punição de pista que ele recebeu e pagou dos 10 segundos, eu teria aplicado punição também na carteira, porque o que ele fez com o George Russell foi
temerário e lamentável. Mas a menção desonrosa desse final de semana vai para Lewis Hamilton, que eu repito, tomou um passão humilhante do Nico Hülkenberg já no final da prova. A Ferrari morreu e esqueceram de enterrar. Essa que é a grande verdade. Bom, vamos então agora para as classificações, conferir como é que andam os campeonatos. No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri lidera cada vez mais líder, 186 pontos para o australiano, único a vencer mais de 3 corridas nessa temporada. Lando Norris ao seu lado com 176, 176 pontos tem o britânico. Max Verstappen só somou 1, então foi a 137. E George Russell subiu um pouquinho, finalmente passou da contagem centenária e foi agora a 111. Charles Leclerc é o quinto colocado com 94 pontos. No Mundial de Construtoras, adivinha, McLaren cada vez mais líder, 362 pontos para a escuderia laranja, seguida agora pela Ferrari. Classificação culposa. Ninguém esperava a Ferrari nesse comecinho de segundo terço de temporada na segunda colocação, mesmo com uma péssima corrida do Hamilton e uma corrida bem mais ou menos do Leclerc, que chegou ali no pódio meio sem saber porquê. 165 pontos tem a escuderia do cavalinho rompante, que passou a Mercedes, agora com 159, e a Red Bull também foi ultrapassada, ficou com 144. A Williams, campeã do quinto lugar com 54 pontos, e atenção, Racing Bulls agora é a sexta colocada, e graças ao quinto lugar do Hülkenberg, a Sauber pula para a oitava colocação. Então, meus amigos, a partir de agora só tem uma informação que você quer ouvir, né? Próxima corrida é daqui a 2 semanas. A Fórmula 1 faz uma rápida pausa, atravessa o Oceano Atlântico e vai desembarcar na sexta-feira, 13 de junho, em Montreal, no Canadá, circuito Gilles Villeneuve, um dos meus favoritos. Longas retas, curvas de alta, curvas de baixa. Vale muito a sua torcida para acompanhar esse final de semana, que começa, como eu disse, na sexta-feira, dia 13 de junho, às 2h30 da tarde, com o treino livre 1. Ainda na sexta-feira, às 6 horas, encerrando o expediente, tem o treino livre de número 2. Passamos para o sábado com horários 1 hora mais cedo. 1h30 da tarde, o treino livre de número 3. A classificação começa às 5 da tarde e no domingo a largada para 70 voltas de muita emoção será às 3 horas da tarde, sempre nos horários de Brasília. Como eu disse, a gente vai ter nesse final de semana 70 voltas, são 2 zonas de DRS, com 3 longas retas onde é possível ativar a asa móvel e a gama disponível mais uma vez será mais macia, C4, C5 e C6, pela primeira vez utilizado lá no Canadá. Vale a sua torcida, é com certeza uma prova que vai movimentar bastante o campeonato e vou falar baixinho. Tem chance de chuva, a gente só vai descobrir mesmo daqui a 2 semanas. E você já sabe, né? Depois que a corrida acabar no dia seguinte, tem mais velocidade alternativa, porque você já sabe. O automobilismo se encontra aqui, a casa da velocidade é a Alternativa Esportes. Então, até daqui a 2 semanas com o resumo do Grande Prêmio do Canadá. Tchau!